Estou com o nome sujo. Posso alugar um imóvel com fiador ou em nome de outra pessoa? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Aqui comigo, Marcel de Toledo. Ele que já atuou como corretor de imóvel, já teve sua própria imobiliária, já atuou como advogado no ramo de imóveis. Hoje é sócio-diretor do grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Olá, Fabi. Marcel, uma pessoa ela está com restrição ao crédito, popularmente conhecido como nome sujo. Ela pode alugar imóvel em nome de outra pessoa? Vamos lá. Cada situação é uma situação, tá? Às vezes, tem pessoas que ficam com restrição ao crédito sem que ela queira, Sim. tá? Por coisas que acontecem na vida. Eu vou dar aqui alguns exemplos, e aí, exemplos simples, rápidos, para entender. Por exemplo, tinha um prestador de serviço que cuidava da rua, e ele fornecia, isso no caso da minha mãe, tá? Fornecia um boleto. E aí ele parou de prestar serviço. E o que ele fez com aquele boleto? Isso, na época, era um absurdo, né? O que ele fez. Ele foi lá e protestou o boleto. Minha mãe ficou com o nome sujo por causa de um boleto de R$ 200, eu não lembro muito bem. Que a pessoa protestou e ela não sabia. Não, ela não sabia, mas ele não prestou o serviço, ele já Sim. tinha parado. Então, ele estava fazendo aquilo para... ele fez, ou seja, ele protestou todo mundo da rua. O que ele fez? Ele protestou todo mundo da rua para quê? Que era muito mais econômico pagar ele, tá? Então, isso é praticamente um estelionato, né? Pagar ele do que entrar com uma ação. Como minha mãe, na época, era advogada, ela foi e ingressou com a ação por causa de um boleto de R$ 200, tá? E ela ficou, em tese, com o nome sujo. Então, cada inquilino que chega em nossa imobiliária, a gente vai ouvir, tá? Às vezes, ele tem um problema como esse e a gente vai simplesmente, não vai restringir ele, a da locação, só vai examinar, explicar isso para o locador, para o proprietário. Olha, aconteceu isso, ela está com essa restrição por causa disso, disso e disso. Ela já ingressou com a ação, só que está aparecendo, né? E aí, isso acaba não atrapalhando uma alocação. Claro que o locador, ele vai dar, como uma boa administradora, ela vai mandar um e-mail, a gente geralmente fazia isso, tá? Mandava um e-mail explicando o problema e ele dava o ciente, eu sei, ok, estou de acordo, aluga para essa pessoa, né? Então, isso é um caso. Aí existiam outros casos também que apareciam inquilinos com uma restrição muito pequena, tá? Eu vou mencionar aqui, era muito comum de Casas Bahia, por exemplo. Sim. Tá? Então, tinham boletos de Casas Bahia, deixava de pagar aqueles boletos, ficava com restrição. O que a gente chegava para o inquilino? Inquilino, olha, vai lá, negocia com a Casas Bahia, no caso desse exemplo que eu dei, negocia com as Casas Bahia, volta aqui com esse acordo, e a gente vai explicar tudo isso para o locador, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Explicava tudo para o locador e alugava desta maneira, tá? E aí existe um outro caso que é quando o inquilino realmente tem muita restrição, mas ele quer alugar, ele tem condições de alugar, aí ele vai ter que, geralmente, procurar uma garantia muito boa. Qual é a garantia? Isso tudo tem que explicar, deixar bem transparente para o proprietário, né? Que ele tem esses problemas e ele a garantia vai ser o fiador. Geralmente é um fiador ou seguro-fiança. É que o seguro-fiança geralmente não aprova a ficha também, né? Não aprova e, quando aprova, cobra tão caro o prêmio que acabam desistindo. Sim. Então, geralmente, é um fiador, tá? Esse fiador geralmente é um parente, um amigo ciente dos problemas desse inquilino, ou seja, está dando meio que um aval ali, ó. Olha, se ele não pagar, eu vou pagar, né? Ciente que esse inquilino tem esses problemas e aí aluga desta maneira.
E existe alguns casos, que é da pergunta, que é, posso alugar em nome de outra pessoa? Geralmente, na nossa administração, geralmente a gente não aceitava, tá? Mas tem casos que também a gente aprovava, que são raros, colocando em nome de outras pessoas, por exemplo, um parente, irmão, alguma coisa assim, mas também buscando a garantia. Tá? Então, aí alugava com esse nome do irmão, ok. Às vezes colocava uma cláusula que quem vai residir são essas pessoas com restrição. Óbvio que a gente não colocava aqui, tinha restrição no contrato, mas mencionando que está sendo alugado com o nome de tal pessoa, porém quem vai residir é tal as pessoas. E se exigia uma garantia também, fiador ou seguro-fiança. Como essa pessoa que está alugando não tem restrição, geralmente seguro-fiança é normal, segue um jogo normal de seguro-fiança, né? E fiador também ciente de tudo isso. Obviamente, como ele disse, nos outros exemplos, sempre transparência, o locador tem que saber de tudo isso e a gente sempre teve a cautela do locador dar o aval dele também. Ok, estou de acordo, vai ser alugado desta maneira. Sim. Né? E, Marcel, eu tenho ouvido falar muito de uma história sobre o fiador profissional. Então, fiador profissional na realidade, na prática, é um grande problema. Tá? Eu acho que o inquilino que se aventura a procurar um fiador profissional, ele está cometendo um erro. Tá? Por quê? Os fiadores profissionais geralmente não é uma empresa idônea, tá? Não é uma empresa idônea. Isso na grande maioria dos casos. Estou falando que são todos. Claro que podem existir, eu não conheço, mas podem existir alguma empresa séria, mas na grande maioria dos casos são empresas que trabalham são clandestinas, tá? Elas aliciam algumas pessoas como laranjas. Tá? Então, são pessoas geralmente simples. Elas colocam em nome dessa pessoa um imóvel, geralmente simples. Tá? São imóveis, geralmente, kitnets de centro de São Paulo, que tem às vezes, geralmente até um valor bem baixo de valor de mercado. E eles vão transferindo essa propriedade para diversos laranjas. Então, essa propriedade ela acaba virando... fiador, essa pessoa e a propriedade acabam se transformando em fiadoras de diversas pessoas e isso pode ser considerado um crime, tá? De estelionato. E aí pode, para o inquilino, ter duas situações. Ele responder por coautor de um crime, isso é raro, tá? Não vou dizer que vai acontecer, principalmente se ele pagar e o locador não descobrir. Tá? Isso eu falo proprietário, tá? Não descobrir que é um fiador profissional, que às vezes esse é um dos grandes erros de não ter uma administradora, porque a administradora pega isso, uma administradora séria pega isso em 2 minutos. É só olhar documento, ele vai descobrir na hora que é um fiador profissional, né? E na minha época, tinham muitos casos, tá? Então, de fiador profissional. E aí a gente indica não contratar essas empresas de fiador profissional, tá, para o inquilino, e também o locador proprietário não aceitar, tá? Porque é muito arriscado. É arriscado. E existe, para piorar a situação, existe o fiador profissional também dublê, que é o pior ainda, que ele pega a documentação de um terceiro e uma pessoa com nome limpo, com uma propriedade de boa qualidade, uma propriedade legal, e utiliza para ser um fiador profissional. Isso aí é estelionato puro, tá? Que dá até cadeia, né? Porque ele utilizou a documentação de terceiro, mudou a foto e começa a ser fiador de diversas pessoas. Esse é mais grave, esse estelionato certo, né? Que pode dar cadeia. Não estou falando que vai dar cadeia para o inquilino, sim, mas ele pode ser, sim, ser coautor desse crime.
tá? Por ter, principalmente se ele estiver ciente que esse fiador profissional é um fiador falso, um fiador dublê, e assim sucessivamente, né? Por isso que é preciso ter atenção, cuidado. Com certeza, porque não contratem o que eu falo, não contrate fiador profissional, só se ocorrer uma empresa muito séria, que eu desconheço no momento, eu não conheço nenhuma empresa séria, para ser bem sincero, que trabalha honestamente. Todas trabalham de forma clandestina. Você nunca sabe quem é o dono daquela empresa, porque fica sempre mudando, são laranjas. E as pessoas que são fiadoras profissionais também são laranjas, de imóveis com uma grande forma que são de transferências constantes. Que aí, como eu mencionei, quem é do ramo, quem é um bom administrador, olha aquela documentação e fala de jeito nenhum, não aceita de hipótese alguma. Agora, num fiador dublê já é uma coisa mais complicada, às vezes até para a administradora, tá? Porque a administradora, ela vai olhar aquela documentação e vai falar, opa, tá tudo certo. Por quê? Porque é uma documentação limpa, né? Sim. Só que quem vai assinar, quem está buscando, não é o próprio, é o terceiro, que perdeu uma documentação ou alguma coisa do gênero, né? E é bem grave isso, é bem grave. E aí a imobiliária, ela tem outros recursos para descobrir que é um fiador, esse fiador dublê, tá? Que aí é uma parte técnica que eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente Sim. tem como descobrir, Tá. né? Mas às vezes é um profissional bem qualificado para olhar e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. E por isso que é importante, né? Sempre ter a intermediação de uma imobiliária, de uma administradora competente. É algo que a gente fala em todos os nossos vídeos, porque é algo sério que muitas vezes eu nem imaginava desse fiador profissional dublê, e que talvez pode até a imobiliária acabar passando, mas ela vai ter recursos para descobrir. É na hora que puxar... Na realidade, é quando começa a puxar a ficha cadastral, tá? Sim. É numa segunda fase. Não é no exame de documentação, não pega. Sim. Ele vai pegar quando ele vai puxar a ficha cadastral. Que aí é um recurso técnico que a imobiliária tem, geralmente tem, né? Não estou dizendo que todas têm, para descobrir que é um fiador dublê, no caso, ou um profissional. Por isso que é importante ter a imobiliária administradora intermediando a locação. Tanto, é uma segurança tanto para o inquilino quanto para o proprietário, né, Marcelo? Com certeza. Ela vai orientar também o proprietário a aceitar, a analisar as situações que o Marcel levantou aqui da restrição ao crédito. Aí cabe ao proprietário analisar se aceita ou não. Mas ela vai dar toda essa segurança, esse suporte para ambas as partes. É isso aí. Obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo!